Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina, pessoal. Já estamos aqui na antepenúltima lição dessa série de 13 vídeos, onde nós estamos estudando aqui sobre as 3 mensagens do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar um tema que está dividido em 2 partes. Nós vamos estudar a parte 1, que é o selo de Deus e a marca da besta. Um tema tão curioso, um tema que muitos aí fora falam sobre essa enigmática marca da besta, um chip na testa, um chip na mão. O que será esse selo de Deus também que as pessoas não conhecem e que, estudando a Bíblia, pela Bíblia, fica tão claro qual que é o selo de Deus e qual será a marca da besta. Espero que, se você já sabe, o mistério desse enigma, que você reforce esse conhecimento e aproveite para chamar aquele amigo seu que não conhece muitas coisas da Bíblia, que ele estude a Bíblia com você, estude a Bíblia aqui com a gente nesse canal. Espero que você ajude aí a disseminar esse conhecimento o mais rápido possível, porque esse mundo está precisando conhecer a mensagem do Apocalipse, pessoal? Mas fica sempre aquele apelo: se curtir o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha lá, comente ele lá e acione o seu sininho para que você receba os alertas aí no seu dispositivo toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Nossos vídeos são lançados geralmente aos sábados às 13 horas e nós temos as Olimpíadas dos comentários, tentando ver quem é que chega no pódio dos comentários, beleza? Então depois aqui da vinheta teremos os nossos comentários. Mas por enquanto, chama a vinheta. Vamos então, pessoal, conferirmos aqui os comentários, mas antes quero lembrá-los que aqui na descrição dos vídeos temos os links para você participar do grupo no WhatsApp Família Entre Linhas 1 e 2, onde o pessoal troca bastante material, e essa última semana vi vários PDFs de vários livros lá sendo compartilhados e trocados lá com o pessoal. Tem o Família Entre Linhas ADM, que só os administradores postam quando convém, e o Família Entre Linhas RP, onde os irmãos ficam lá se degladiando e ofendendo quem ofende mais e quem perde o respeito mais pelo outro, pessoal. Mas se quiser participar dessa experiência social, fique à vontade para participar lá do Família Entre Linhas Religião e Política, beleza, pessoal? Temos aqui também o link para a compra dos livros que o livro que o Ricardo escreveu, está disponível, e os nossos vídeos também são capitulados, então você consegue pular aí e ir para a parte que você mais gosta, porque agora é a hora dos comentários. Os comentários é onde a gente estreita esse laço de amizade, de irmandade aqui com aqueles que acompanham o conteúdo do canal, que curte, compartilha e comenta, o CCC. Aqui nas Olimpíadas desse 10º vídeo, que foi o último lançado, temos aqui lições fortes da Bíblia. Olá, meus irmãos amigos, Deus Pai Eterno Todo-Poderoso, abençoe cada um de nós nesta próxima lição. Glória a Deus por isso. Isso aí, o irmão Lições Fortes da Bíblia, que eu não lembro o nome dele, ele passa aqui de Jorge de Rolante, Rio Grande do Sul, que deve ser da onde ele está falando. Se é isso, que está aqui no comentário dele. Jorge de Rolante, Rio Grande do Sul. Bastante gente no Rio Grande do Sul assistindo Entre Linhas. Aqui no pódio também, Genésio Mioto. Genésio sempre aqui no pódio concorrendo. Adoração e criação estão ligados. Os conflitos e as questões que envolvem a marca da besta gira mesmo em torno da adoração, porque nós temos 2 poderes, só que temos de esforçar-nos para adorar a Deus, porque senão esforçarmos, praticamente nós estamos adorando outro ser que não é o Deus Todo-Poderoso. É a questão na Genésio do muro, Você está lá no muro, ou seja, o muro já não é de Deus, Você tem que tomar um lado. Valeu, Genésio. E também aqui no pódio, Ari Oliveira, Shabbat Shalom, deixa aqui, o Ari está no pódio, 3º comentário aqui na minha listagem pelo menos. Temos também aqui, continuando aqui a leitura dos comentários, Margarida Mello, Feliçado, estou em Resende, Rio de Janeiro, olha, pertinho aí, quer dizer, não sei se Resende é perto do Rio de Janeiro, de Niterói, onde o Marcos André reside, mas
Mas sou de Recife, então a Margarida é lá de Recife, mas está em Resende, Rio de Janeiro. Gratidão pela vida de vocês, Deus continue abençoando vocês. Obrigado, Margarida Mello, e Deus tenha abençoado, sim, as nossas vidas. O Ricardo não está participando desse livro, né, desse vídeo, ele está de férias, né, nessa temporada, mas ele está bem, graças a Deus. E o Alexandre, o Marcos, todos nós estamos bem. Todo mundo resfriado, né? Você viu o Alexandre no último vídeo, né? Estava bem resfriado. Hoje eu, que estou um pouquinho fanho aqui, mas estamos vivos e respirando sem a ajuda de aparelhos, isso é uma benção. Rosângela Rô Correia. Boa tarde, bom final de sábado. O canal é uma verdadeira bênção, diz aqui a Rosângela. E o Lúcio está saindo extremamente bem nos comentários das perguntas. Parabéns, hashtag continua Lúcio. Obrigado, Rosângela, pelo carinho. Né? A tendência vai ser continuar mesmo aí para tentar dividir o trabalho entre todos aqui do canal, né? Genésio Mioto ainda coloca mais um comentário: gira em torno da adoração de Deus ou da besta. Sim, é o que nós temos que escolher, né? Ou você está adorando a besta ou está adorando a Deus. Nilza Amaral, bom sábado, meninos pastores do canal Entre Linhas. Vamos para mais uma lição abençoada. E foi uma lição muito abençoada, né? Sobre os enganos de Satanás. Elizabeth Costa, olá gente boa da lição. Olá gente boa da lição. Lúcio, que alegria falar com vocês. Sempre compartilho com o grupo aqui na igreja as lições do Entre Linhas. Um abraço. Obrigado, Elizabeth. Também é um prazer meu aqui da equipe do Entre Linhas poder comentar e falar com vocês aqui, gravando, né? Pelo menos não é ao vivo, mas pelo menos é uma resposta. Valdenice Mártires Cerqueira, lá de Presidente Prudente, São Paulo, aqui vizinha, né? No norte do Paraná. Boa tarde, amados irmãos e queridos pastores virtuais. Bem atrasada ainda, mas estudando a lição com muita atenção e carinho. Lição ótima para nós no tempo ao qual estamos. Saudades do Ricardo, nós também, né? Lúcio, Alexandre, Marcos, André, obrigado pelo estudo. Hashtag a Valdenice deixa aqui o CCC, curtido, comentado e compartilhado. Muito obrigado, Valdenice. E realmente é a lição, os temas, né, dessas lições estão demais para nós, né? Principalmente para nós mesmos, que nós saibamos muito sobre a Bíblia, está reforçando, né? Regiane Alves, boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas. Ganhei o primeiro lugar. Oba! Sou da IASD, do Grupo do Alto, IASD Grupo do Alto, Alto do Thor, Jucás, Ceará. Nossa, lá do pessoal de Jucás, no Ceará. E só para falar para a Regiane Alves, meu pai é cearense, essa cabecinha chata é herança aí dos cearenses, né? E tem muito familiar aí no Belém do Pará, todo familiar aí para cima. Agora estão aqui em Loanda, no Paraná, né? Guaraçá, bem aqui no interior. Mas meu pai é cearense. Um abraço pessoal aí de Jucás. Se falar com meu pai deve conhecer a cidade. Sempre acompanhando os vídeos do canal. Eu uso de comentários e ensino de vocês na recapitulação da lição do sábado pela manhã na igreja. Muito obrigada pela dedicação de vocês na obra do Senhor. Deus seja louvado pela vida de vocês. Essa é a nossa oração. Que Deus seja louvado, Regiane, pela minha vida, pela vida de cada um aqui que participa da equipe e também pela sua vida, pela vida de todos que estão aqui entretidos, né, na lição da Escola Sabatina. Temos aqui a participação do nosso querido João Cavaco, que faz muita falta, João Cavaco. Se você não comenta, a gente fica até preocupado. Louvado seja Deus, o testemunho de todos vós no Deus triuno. E ele traz aqui o comentário: relação entre a morte, o sábado e a eternidade no absoluto de Deus. Olha só o título da primeira sessão, né? Vou ler inteiro porque o comentário dele tá até curto, né, para o padrão do João Cavaco. Ele diz assim: a aceitação do engano da imortalidade humana, né, como Platão defendia, Platão, está relacionada com o sábado pela aceitação das argumentações que mentem sobre a imortalidade do homem, que não existe sem Deus, e sobre a independência ou negação da companhia, referenciado no mandamento do sábado da criação e redenção, e do caráter de Deus, fazendo do homem ou a criatura um falso ídolo imortal e absoluto. Nas conclusões das questões ele diz: o engano vence nas circunstâncias em que se nega a liberdade e se escolhe o enfraquecimento do valor ou a incapacidade no Espírito Santo em Cristo do poder dos mandamentos, permitindo que se ponha em questão, né, todos os outros em adoração com amor à verdadeira e vida em Cristo para Deus, o próximo e o universo. Ficam aí as questões, ó, perguntas para discussões de João Cavaco. Faço da existência de Deus a questão da minha existência?
Bem profundo. Segunda questão aqui do irmão João Cavaco. Estamos só nos comentários dessa lição, já começam essas reflexões, né, pessoal? Escolho como meu caráter, o caráter de Deus em todos os meus pensamentos, emoções, atos e até silêncios? Será que a gente escolhe mesmo como meu o caráter de Deus? E a última pergunta para reflexão do irmão João Cavaco. Decido em liberdade a companhia de Deus para o conhecer cada vez mais em felicidade com todo o universo? É uma decisão, né, irmão João Cavaco? João Cavaco, peregrino na IASD Central de Lisboa, Portugal, União Europeia, nas nações-estados em guerra até o dia D. Irmão João Cavaco, muito obrigado aí pelo seu comentário. A Sandra Bittar até deixou lá, ó, como sempre, as suas considerações nos propiciam excelentes reflexões. Muito obrigado, irmão João Cavaco. A Sandra Bittar já agradece o irmão João Cavaco. É legal essa interação entre vocês aqui nos comentários. Mas continuando aqui, Adriana Kuhn. Olá, queridos pastores virtuais Lúcio, Alexandre e Marcos. Sábado abençoado e estudando a lição com vocês já virou um hábito aqui e torna o nosso sábado ainda mais edificante. Deus abençoado a todos sempre. Hashtag fui até as perguntas e até o tchau do Lúcio. E hashtag volta Ricardo, chega de férias. Realmente, Adriana Kuhn, é uma benção, uma rotina gostosa, né? Ter no sábado à tarde. Quem tem o recurso do YouTube Premium pode baixar, né, o vídeo no celular. Eu baixo o meu, logo que ele lança, eu baixo. E aí eu fico reouvindo, né? Ouvindo, apesar de eu editar o vídeo, mas no momento que você está editando, você está trabalhando, né? E depois eu fico ouvindo e ouvindo durante a semana. Realmente é muito gostoso ficar meditando na palavra de Deus. Maria da Penha Foreste, Linhares, Espírito Santo. Isso aí, deixou pelo menos de onde ela está falando. No Espírito Santo temos lá a Maria da Penha nos assistindo. Obrigado, Maria, por ter dedicado o seu tempo aí, deixado o seu alô e de onde você é. Maria Almeida, olá, sou Maria Almeida, sou aqui de Linhares, também no Espírito Santo. E é diferente, são duas Maria, uma Maria Almeida e uma Maria da Penha, de Linhares no Espírito Santo. Depois vocês têm que me dizer se vocês são parentes, povo. E acompanho todos os dias, todas as postagens aqui do canal. Agradeço de coração porque eu envio para muitas pessoas que me pedem e amam os ensinos da nossa igreja. Obrigado por que enviam todos os dias a escola bíblica. Obrigado, Maria Almeida. Ela compartilha o material da Entre Linhas. É isso aí, cada um sendo um missionário dentro do seu espectro, né? Aparecido Moreira, vou me inscrever. Isso aí, atendeu ao apelo. Se inscreva no canal. Aparecido Moreira, mais um inscrito. Hilda Pinheiro. Feliz semana, família Entre Linhas. Sempre CCC, ela deixou aqui o CCC e também deixou um coraçãozinho. Sempre peço a Deus que abençoe vocês com muita sabedoria e as suas famílias com chuvas de bênçãos. Ian manda um abraço. Um beijo pro Ian, porque o nosso amigo querido mandou só um abraço aqui. E a Hilda, né, falando aqui com muito carinho que Deus mande chuvas de bênçãos. Olha, que Deus também mande chuva de bênçãos aí para você, Hilda, para o Ian e para todos vocês que nos ouvem. E graças a Deus, Deus tem mandado chuvas de bênçãos. Hoje mesmo foi um dia muito abençoado, uma quarta-feira, que eu estava falando com a minha esposa. Melhor só no céu, né? Porque Deus tem cuidado da gente, apesar dos resfriados meu, do Murilo, todo mundo. Mas Deus tem cuidado. Débora Carla, cadê o Ricardo, hein? Ó, Débora, deixa a pergunta lá, cadê o Ricardo? Pati Santos, chegando já de CCC. O Lúcio me fez lembrar uma brincadeira que fazia com meu irmão. Nosso endereço era em casa, rua, bairro, cidade, estado, região, país, continente, planeta, sistema solar, universo. Exatamente, né? Você tem que deixar de onde que você está falando. Então aí vai. A Pati, atendendo ao meu pedido, né, deixando de onde você está falando, ela diz assim. Ela fala de Macaúbas, Salvador, Bahia. Olha o pessoal baiano, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, né? O pessoal de Linhares, um abraço. E agora o pessoal de Salvador, Bahia, a Pati Santos, mas vou ler aqui completo do jeito que ela deixou. Macaúbas, Salvador, Bahia, Nordeste, no Brasil, aqui na Terra, na Via Láctea, no universo sideral, mas cidadã do céu, que é o mais importante, né, Pati? Vilma Chico Mendes, olá queridos irmãos, obrigado Marcos, Alexandre e Lúcio, Deus abençoe vocês, saudades do Ricardo, nós também, mas se Deus quiser ele volta, espero, né? Daniel Lima, infelizmente as ideologias políticas, tanto da direita quanto da esquerda, estão destruindo a fé de muitos. E olha só, Daniel Lima, se não destrói a fé, está ocupando tempo.
né? Eu estou meio desligado dessas coisas. É preciso voltar à essência, a simplicidade do Evangelho. Isso aí, Daniel Lima. Sandra Bittar também volta aqui, tem um comentário só dela. Olá meninos, família Entre Linhas. Espero que todos estejam bem com as bênçãos de Deus. Por aqui, estou em processo de mudanças com as atividades da igreja. Participarei do grupo de estudos bíblicos, pois a demanda vem aumentando e estamos com poucas pessoas nessas atividades. Aqui também, tem poucas pessoas para dar estudo bíblico. Peço que orem por nós. Espero continuar comentando no Entre Linhas, pois nas 2 últimas semanas não o fiz. Confesso que andei desanimada, preciso estar mais atenta à pressão arterial e ao coração. Mas está tudo bem. A lição está uma riqueza, quanto aprendizado. E como sempre, o Alexandre nos situa na história tão necessária para o entendimento, para entendermos o todo. Conhecer a verdade nos auxilia a entender a nossa cosmovisão e as das demais pessoas, conectando os vários ensinamentos. Lembro de Ricardo explanando sobre os filtros que cada um de nós possuímos para interpretarmos o mundo. E a pergunta sempre vem: o que é verdade? Diz aqui a Sandra Bittar. Sempre que ouço tal questão, lembro de João 18:38. Cristo é a verdade. Conhecer e refletir sobre Cristo, o que Ele fez, faz e fará, é inexplicável. Viveremos uma eternidade para entender o seu amor por nós. Quando Pilatos perguntou a Jesus em João 18:38, que é a verdade estava diante dele. Jesus é a verdade corporificada em João 14:6. Contudo, Pilatos não viu a verdade. Eu penso sobre tais passagens e questiono quantas vezes ocorre o mesmo comigo e não vejo por ser egoísta, orgulhosa, fraca na fé? Outro destaque é sobre a imortalidade da alma. Na Bíblia, o termo alma se refere ao indivíduo como um todo. Nós somos uma alma vivente que, sem o fôlego da vida de Deus, nos tornamos o que éramos: pó. Em Gênesis 3:19, porque você é pó e ao pó voltará. Vale lembrar a história da humanidade, onde as civilizações pagãs, egípcias, gregas, nos transmitiram tais conhecimentos e estão até hoje incorporadas ao nosso pensamento, práticas, crendices, sustentados por autoridades religiosas que se colocam no lugar de Deus. Os 10 mandamentos, lá de Êxodo 20, Deuteronômio 5, a repetição, como profetizou Daniel 7:25, mudaram tempos e as leis, foram alterados pelos homens, instrumentalizado pelo inimigo de Deus com o objetivo de nos afastar da verdade. É o tema, inclusive, da lição agora, de hoje, o selo de Deus. Uma das mudanças envolve o dia de adoração a Deus, o sábado. O sábado é citado e explicado na Bíblia várias vezes. Já a palavra domingo não aparece nenhuma vez. O que aconteceu, o que encontramos é o primeiro dia da semana. Vale aprofundar quais são as possíveis motivações para a mudança do sábado para o domingo. Em Apocalipse 14:8, encontramos que as nações beberão o vinho de Babilônia, mas nós temos acesso ao antídoto espiritual, a palavra de Deus, E eu acrescento aqui, nua e crua, Devemos viver a verdade. Hashtag fui até o final, hashtag volta Ricardo, muito obrigado muito agradecida, pelo empenho de vocês. Deus abençoe a todos. Grande abraço. Obrigado também, Sandra Bittar, pelo seu intenso comentário aqui, disputando com o irmão João Cavaco, É brincadeirinha, povo. Cristão não fica com rixa, não. Cristão vai sempre contribuindo, Não está disputando, não. Está contribuindo mais. Malu Escapim. Excelente, meninos. Deus abençoe e ilumine sempre. E Aldenice Almeida de Oliveira. Que bênção esses comentários. É muito bom voltar a acompanhar esse canal. Que legal, Aldenice Almeida voltando a acompanhar. Ufa! Pessoal, obrigado aí pela companhia. Muito tempo aqui. Mas é muito gostoso ler esse comentário, refletir, O pessoal está caprichando nos comentários aqui. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando, para aquele que chegou aqui, talvez não curte muito essa parte, é só pular, Já, daqui a pouco você já chega nessa parte aqui, que é... Vamos começar então, pessoal, agora com uma oração para que o Espírito de Deus, nos mantenha na linha, para que a gente sempre esteja ligado à verdade. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que tem derramado sobre cada um aqui, sobre o teu povo remanescente, principalmente a bênção da tua palavra, Pai, que ainda pode ser aberta, que ainda pode ser estudada, que ainda podemos publicar aqui nos canais, nas redes sociais, falar de ti, falar do sábado, falar do teu selo, Senhor. Continue, ó Pai, usando nossa palavra, nosso pensamento,
Que o nosso pensamento seja o seu pensamento, né? Que as nossas palavras sejam as tuas palavras, ou ao contrário, que as palavras tuas sejam as nossas palavras, Senhor. Que os teus pensamentos sejam os nossos pensamentos. Nos ajude a mantermos essa conexão contigo, e nesse momento clamamos que o Senhor use o Alexandre, o Marcos, a mim também no final, e também use a cada um que está ouvindo essa mensagem, que sejamos receptores, refletores dessa mensagem para o mundo, Senhor. Humildemente lhe clamamos isso, não porque haja algum mérito em nós, mas unicamente no mérito de Cristo Jesus, na tua graça e na tua misericórdia. Amém, Senhor. Bom, pessoal, então chega aí, Alexandre, agora é com você. Olá, queridos irmãos, irmãs, um abraço caloroso para todos vocês. É bom estarmos aqui para estudarmos mais uma lição da Escola Sabatina. E é uma alegria para mim poder ter a oportunidade de partilhar um pouquinho com vocês daquilo que a gente tem estudado. Chegamos na lição 11, já estamos na reta final, e nessa lição 11 a gente tem por título O Selo de Deus e a Marca da Besta, parte 1. Estamos caminhando para o finalzinho da nossa lição. Temos só a lição 12 a 13 e aí já acabamos o trimestre. Essa lição, irmãos, ela é uma lição de Apocalipse, mas é uma lição que não segue exatamente a estrutura do livro. Ela tem uma abordagem temática dentro do livro de Apocalipse, tentando se concentrar nas 3 mensagens angélicas. Isso, por um lado, é bom porque simplifica algumas questões, mas, por outro lado, pode causar uma certa confusão no processo de preparo e recapitulação da lição nas classes, especialmente com aqueles irmãos que não são tão versados no livro de Apocalipse, que tem um pouco mais de dificuldade. Então eu gostaria de fazer mais uma vez uma referência à nossa série de estudos sobre o livro de Apocalipse que tem aqui no nosso canal. É uma playlist que está separadinha, é uma lição que a gente trabalhou há um tempo atrás. Nessa playlist tem uma lição específica falando do selamento e fazendo o alinhamento com as trombetas, inclusive, fazendo o alinhamento de todo o livro de Apocalipse. Essa lição é uma lição que talvez seja interessante que você recapitule, que dê uma assistida. Acaba sendo um vídeo longo, 2 horas quase. O Ricardo participa dele, inclusive. Se você está com saudade do Ricardo, quer matar essa saudade, vai lá, dá uma assistida no vídeo das trombetas, porque pode ser um vídeo que ajude você a entender um pouquinho do selamento e da lição que a gente estudou nessa semana. O verso para memorizar, ele vem falando justamente do momento do selamento. Ele está lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 2 e 3, e diz assim: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Apocalipse 7, versículo 2 e 3. Acho importantíssimo a gente entender aonde se encontra na estrutura do livro de Apocalipse o verso para memorizar o selamento. Se a gente está falando de selamento, a gente está falando de um momento profético específico no livro de Apocalipse. Nós temos em todo o Apocalipse capítulo 6, aí eu vou pedir licença para os irmãos, a gente vai fazer uma barriga aqui, né? Vamos sair da linha da lição, mas a gente precisa entender o que é esse selamento, onde ele se situa no livro de Apocalipse, profeticamente, para daí a gente entender o que é o selamento e qual é o papel dele na nossa vida hoje. Quando a gente vai para Apocalipse 6, um capítulo antes do verso para memorizar, nós temos a cena dos 7 selos. Cada selo vai sendo aberto, e conforme os selos são abertos, se desenrolam momentos diferentes da história da humanidade. Tem um primeiro selo, um segundo selo, um terceiro selo, um quarto selo.
Nesses 4 primeiros selos nós temos cenas que envolvem cavalos. Os cavalos, os 4 cavaleiros de Apocalipse, né? Cavalo branco, cavalo preto, cavalo amarelo, cavalo vermelho, o cavalo pálido, né? Cada um desses cavalos representa um momento profético diferente da história do cristianismo. Depois nós chegamos no 5º selo, no 6º selo, e o 7º selo, ele já está prefigurando ali a volta de Jesus. Imediatamente, momentos finais da história da humanidade, chegando à volta de Jesus. Mas lá no capítulo 7, existe uma interrupção na abertura dos selos. Tem um anjo que fala assim: calma, vamos parar de abrir os selos, não abra o último selo ainda. Por que não abra o último selo? O último selo, ele representa a volta de Jesus. Se você quer saber o que significa cada um dos cavalos e cada um dos outros selos, pausa o vídeo agora, se tiver tempo. Vai lá para a série de Apocalipse, os selos. Tem uma lição que vai falar só sobre selamento. E aí a gente vai tratar cada um dos selos. Vai para a lição das trombetas, porque daí eu alinho no nosso estudo cada selo com uma trombeta diferente, com uma das igrejas de Apocalipse também, porque tem 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Então, se você quiser ter uma visão mais complexa, mais completa da profecia e entender cada uma delas, vai para a nossa playlist de Apocalipse. O que você tem que saber por enquanto? O último selo de essencial representa a volta de Jesus. Cada um dos selos representa um momento da história do cristianismo nessa terra. E aqui em Apocalipse 7, o anjo pede que se pare de abrir o selo, ou seja, que Jesus ainda não volte, porque tem algo que precisa acontecer antes que Jesus volte. E é o que está descrito aqui no verso para memorizar. Vamos reler o verso para memorizar para a gente entender agora do que o anjo está falando. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Então esse anjo carrega um selo na mão. Imagina aí um carimbo. O selo, ele era um elemento que representava a autoridade, poder ou assinatura. Era um carimbo. Nós temos hoje a assinatura digital, né? Nós temos também a autenticação em cartório. Então imagina que esse anjo ele tem aqui a responsabilidade de falar com a autoridade de Deus. Esse anjo está representando a autoridade de Deus de julgar e de demarcar com o selo de Deus. O que ele demarca então? Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos de nosso Deus. Quer dizer, antes que aconteçam as 7 últimas pragas, que estão descritas no livro de Apocalipse, com o abrir do selo, antes que haja a volta de Jesus, é necessário que os servos do Deus vivo recebam o selo de Deus nas suas testas, sejam marcados com o selo de Deus, para que eles não recebam as últimas pragas, mas também para que eles sejam contados entre os salvos. Então, quando a gente fala de selamento no livro de Apocalipse, a gente está se perguntando: quem é salvo? Quem subsiste e sobrevive nos últimos e terríveis eventos que acontecerão no planeta Terra? Conseguimos situar, então, o processo de selamento descrito no verso para memorizar no contexto profético geral do livro de Apocalipse. E a gente vai tentar, ao longo dessa semana, entender agora qual é esse selo do Deus vivo.
como saber se eu recebi o selo de Deus, se eu receberei o selo de Deus ou não? Lição de segunda-feira: perseverança inabalável. A gente vai voltar para a mensagem angélica agora, lembrando das 3 mensagens angélicas que representam as 3 mensagens finais do povo de Deus para essa terra. E a terceira mensagem, que está lá em Apocalipse 14, versículo 9 a 10, ela descreve também uma cena de selamento. Vamos relembrar cada uma das 3 mensagens, como é feito na lição de domingo. A primeira mensagem diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegada é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então a primeira mensagem, ela anuncia a abertura do juízo de Deus e ela anuncia também a necessidade de adoração. Ela nos conclama a adorar a Deus. A segunda mensagem, ela vai fazer uma advertência contra a Babilônia. A gente já viu quem é essa Babilônia, a mulher, a meretriz, um sistema religioso falso. A segunda mensagem angélica é uma mensagem que fala de um juízo coletivo, um juízo religioso institucional contra uma coletividade da cristandade que está apartada de Deus, que está em oposição à verdade de Deus. Essa segunda mensagem angélica é uma denúncia. A terceira mensagem angélica, ela vem falando agora de um juízo que não se trata de um juízo coletivo contra o conjunto do cristianismo apostatado, mas de um juízo individual e de uma decisão individual que precisa ser tomada. Ali diz assim, em Apocalipse 14, 9 a 10, o terceiro anjo diz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também este beberá do vinho do furor de Deus. Opa! Agora não está falando de uma Babilônia, que é uma grande organização religiosa, que é a cristandade dos nossos tempos, corrupta, apóstata. Não está falando de um coletivo, está falando de indivíduos. Indivíduos que recebem uma marca, um selo na testa e na mão. Nós entendemos que ser selado na testa significa razão, compreensão, e ser selado na mão significa atitude, ação prática. Se, como nós vimos lá em Apocalipse 7, no verso para memorizar de sábado, existe um selo de Deus que acontece antes da volta de Jesus. Apocalipse 14 nos aponta na terceira mensagem angélica que há também um selo do inimigo de Deus, que é colocado sobre as pessoas que rejeitam a Deus. Essa cena é descrita por Jesus quando ele fala que o pastor separará as ovelhas dos bodes, o joio do trigo. 2 grupos, os salvos e os perdidos. A cena descrita do selamento é também, portanto, uma cena de juízo, em que o futuro eterno, não de uma entidade, não de uma organização, não de um coletivo, mas o destino futuro de cada indivíduo é definido, é traçado. Eu oro a Deus para que eu esteja entre os salvos, entre o trigo, entre as ovelhas.
O livro de Apocalipse nos dá o indício também de quem é esse salvo. E ele faz isso pouco depois de anunciar a marca da besta. Essa marca na testa ou na mão. O sinal que distingue os salvos, ou a gente pode pensar o selo de Deus, é descrito em Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, ou a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Portanto, se você quer estar entre os salvos, se você quer receber o selo do Deus vivo, você é alguém que guardará os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo de 1 a 4, ele vem falando que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo e não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Efésios 2, versículo de 8 a 10 vai dizer: é pela graça que sois salvos, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Esses dois textos, eles são utilizados pelo autor da lição como indício de que a nossa salvação se dá única e exclusivamente pelos méritos de Cristo e que parte do selo de Deus implica em eu reconhecer Cristo Jesus como meu Salvador. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, obedecer à lei de Deus, e a fé em Jesus. Acreditar que eu sou salvo pela graça. Avançamos por fim agora para a lição de segunda-feira. A lição de segunda-feira tem por título o conflito cósmico. E aí, nós voltamos para uma discussão já antiga que eu trouxe para vocês nessa série de lições, que é a discussão com relação ao texto dizer fé em Jesus ou fé de Jesus. Quando nós vamos estudar o texto, existem as duas leituras e as duas traduções como possíveis. Aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, ou aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O autor da lição aqui, ele vem falando da fé de Jesus. Eu prefiro a leitura que interpreta como a fé em Jesus. Tem problema? Não tem problema. Desde que você entenda que a fé em Jesus ou a fé de Jesus não implica em que nós sejamos perfeitos e impecáveis na medida da perfeição e da impecabilidade de Cristo. Se você acredita que ter a fé de Jesus é você não ter nenhum pecado, como Cristo não tinha nenhum pecado, você está num caminho perigoso, que é o caminho do perfeccionismo e da salvação pelas obras. Se você entende que ter a fé de Jesus é acreditar em Deus como Jesus acreditava, você pode chamar de fé de Jesus ou fé em Jesus, que não vai ter problema nenhum. O único risco da interpretação que traz a leitura a fé de Jesus é entender que nós somos capazes de sermos impecáveis. Esse é o único risco, o único problema. O autor ele vai desenvolver aqui o argumento em cima da ideia da leitura da fé de Jesus. E ele vai tomar Jesus como um exemplo de fé. Coisa que pode ser feita e que deve ser feita, independente da leitura ser fé de Jesus ou fé em Jesus. E o momento máximo da expressão da fé de Cristo, trazida pelo autor da lição, é quando na cruz do Calvário Cristo diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele diz isso no momento de maior dor da sua trajetória. A divindade estava sendo rasgada, porque aquele que é um com o Pai desde a fundação do mundo
Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quer dizer que Cristo estava com Deus no princípio. Por meio de Cristo foram feitas todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Esse Cristo, que desde sempre havia sido um com o Pai, estava se separando de Deus na cruz do Calvário, porque os nossos pecados faziam separação entre Cristo e o Pai. A divindade se rasgou, a divindade foi cindida. E nesse momento de agonia, Cristo se sente desamparado. E exclama: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? O que tornou possível que Cristo permanecesse fiel, que Cristo guardasse a sua fé até a morte de cruz, tendo a sua natureza rasgada, tendo o seu corpo moído, pisado, transpassado, esmagado pelas nossas iniquidades. O que tornou Cristo passar por tudo isso, vitorioso, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, é que Cristo manteve uma relação íntima com Deus, cultivou a sua fé em cada momento da sua vida. E aí o autor da lição diz: ter a fé de Jesus é cultivar uma fé e um relacionamento com Deus, a semelhança do relacionamento que Cristo sempre cultivou com Deus. Cristo diz: eu e o Pai somos um. Ele também diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Como perguntam-me, como pedem-me, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ter a fé de Jesus é cultivar um relacionamento no qual nós somos um com Deus. Paulo vai dizer de outra forma: esse viver que hoje eu vivo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Era a forma de Paulo dizer: já não vivo eu, Deus é quem vive. Me tornei um com o Pai, na medida em que o meu eu foi aniquilado, para que a luz de Cristo irradiasse no meu ser. Quando o texto de Apocalipse fala que a perseverança dos santos é guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, não significa apenas acreditar que Jesus é suficiente e eficaz para nos salvar. Significa render nossa vida aos pés de Cristo, morrer para o eu, para que Cristo viva em nós. É o novo nascimento. Um nascimento que não é de carne, mas que é da água e do Espírito. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É esse o selo que eu quero receber aqui, e que eu espero que você também receba. A nossa lição não termina aqui. Vocês seguem ainda agora com Marcos André. Terça, quarta, quinta-feira os aguardo. Um abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui com você estudando a Palavra de Deus. E hoje, como você pode ver, eu estou num cenário um pouco diferente. Eu estou fazendo algumas mudanças aqui na minha casa e nós estamos utilizando a tecnologia para que eu possa me aproximar um pouco do cenário do canal Entre Linhas. Então talvez você tenha se perguntado aí, será que os meus olhos estão me enganando? Ou será que o Marcos André está nos estúdios do canal Entre Linhas, lá em Campo Mourão, conhecendo o Lúcio, o Alexandre, o Ricardo? Na verdade eu gostaria muito, nós não nos conhecemos pessoalmente ainda, infelizmente, mas não fui dessa vez ainda. Isso aqui é apenas tecnologia e fica como uma parábola, né? Já que nós estamos estudando aí sobre os enganos de Babilônia, a tecnologia pode também ser um recurso para nos enganar. Mas aqui no canal Entre Linhas nós não enganamos ninguém, nós abrimos o jogo e realmente aqui
é apenas um recurso tecnológico que está sendo utilizado, né? Bom, você já teve a introdução aí com o Lúcio, né? E tivemos a oração, depois o Alexandre fez a parte de sábado, de domingo e também de segunda-feira, e eu continuo aqui a partir da terça-feira, quando nós temos o título Cadeia da Impiedade. Esse título, Cadeia da Impiedade, se refere a uma sequência de eventos. A palavra cadeia, ela significa isso, algo que é sequencial, como por exemplo uma corrente. Uma corrente são vários elos em sequência e todos eles servem a um propósito. Um elo individualmente não é uma corrente, mas quando eles estão em cadeia, ou seja, quando eles estão sequenciados, eles então formam uma corrente, formam um propósito maior. E aqui o autor fala exatamente sobre isso, sobre uma cadeia de eventos, ou seja, uma sequência de eventos que servem a um propósito maior, como os elos de uma corrente. Ele fala aqui sobre a profecia referente à marca da besta, que é sobre intolerância religiosa. Então, acontecem ali boicotes econômicos, acontece também uma perseguição por decreto de morte, né, e é também uma mensagem de encorajamento. Então, para nós, essa cadeia de eventos, ela serve como uma mensagem de encorajamento, ou termina como uma mensagem de encorajamento. Mas, na verdade, o propósito original dessa sequência de eventos é o engano, é enganar. A Babilônia, ela tem métodos para o engano, ela tem métodos para levar as pessoas a se desviarem do seu caminho, né? E qual é o final que é encorajador nessa cadeia de eventos? É que diz que aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus, eles ainda permanecem até o final, eles são perseverantes, como o texto diz, né? Então, até o final dos tempos, haverão pessoas guardando os mandamentos de Deus e também manifestando a fé em Jesus, ou a fé de Jesus, né? Como você preferir aí a tradução do texto. É claro que quando nós falamos de guardar os mandamentos de Deus, nós estamos incluindo também o quarto mandamento, né? Porque do contrário, você guarda apenas aqueles mandamentos que são adequados à sociedade, ou que são adequados à sua igreja, ou que são adequados a qualquer outro ambiente que você viva, ou adequados até a você mesmo. Mas quando nós guardamos os mandamentos de Deus, nós precisamos guardar exatamente como eles são. Nós não somos legisladores, nós somos apenas servos, nós vivemos para servir aquele que legisla, que é o próprio Deus, né? Então João fala do pior momento, do clímax da guerra entre Satanás e Deus, né? Da guerra aí cósmica que ocorre entre o bem e o mal. E essa guerra, ela começa com a primeira estratégia satânica nessa campanha, que é o engano. E o engano, ele acontece quando Babilônia seduz, né? Quando nós lemos os textos a respeito de Babilônia, eles falam a respeito de sedução, seduz os que habitam sobre a terra, seduz todo o mundo, né? Seduz as forças político-religiosas da terra, né? Então essa é a primeira estratégia de Babilônia. E fala também de um tempo futuro em que o diabo irá trabalhar no aspecto político-religioso para que possa arregimentar suas forças contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A perseguição religiosa, ela não é novidade. Ela já aconteceu em muitos momentos da história, né, e o povo foi perseguido de maneira cruel. Jesus disse que a perseguição aconteceria até mesmo aos crentes do primeiro século, e aconteceu muito fortemente, né? Nós temos aí registrado na história a perseguição àqueles que se mantiveram fiéis a Deus, né? Então chegará a hora em que todo aquele que matar, que os matar, no caso, que nos matar, né? Jesus Cristo estava falando para os seus discípulos, eles pensarão que estarão prestando culto a Deus, né? Isso já aconteceu na Idade Média e certamente acontecerá novamente, é o que registra as profecias bíblicas, né? Depois da morte da besta, que aconteceu em 1798, com o fim
do domínio papal, acontecerá novamente a perseguição, ela se levantará novamente para perseguir. Então nós podemos aguardar uma perseguição terrível para o futuro, né? A marca da besta será o último elo dessa cadeia ímpia, como a perseguição no passado ela foi projetada para forçar todos a se conformarem com o determinado conjunto de crenças e com um sistema aprovado de adoração. Então, assim como acontecia na Babilônia, né, é importante nós sempre recorrermos à Babilônia do passado, aquilo que ficou registrado nas Escrituras especialmente, para que nós possamos projetar para o futuro o que há de vir, para que nós possamos pensar sobre o que realmente a Bíblia está falando. Quais eram os métodos de Babilônia? Você pensa na vinda de Daniel e seus amigos, né, de Jerusalém até a Babilônia, andando pelo deserto. Era uma caminhada muito longa, uma caminhada que durava meses, e eles estavam prestes a chegar em Babilônia, pensando que estavam chegando lá como escravos. No entanto, eles chegaram lá e foram colocados à mesa do rei, com roupas reais, e viveram como príncipes em Babilônia. Isso aconteceu para que eles fossem seduzidos por Babilônia, para que eles se prestassem a servir a Babilônia não por força, nem por violência, mas por sedução. Então, a primeira estratégia de Babilônia foi a sedução. Foi colocá-los à mesa do rei. E Daniel imediatamente rejeitou isso. Daniel disse: não vou comer da comida do rei. Eu quero comer apenas aquilo que eu determinar. Então, é muito importante nós pensarmos sobre isso, né? Mesmo no momento bom, mesmo naquele momento em que ele estava sendo servido, mesmo naquele momento em que ele estava em boas condições, ele se posicionou contra os métodos de Babilônia. E nós temos que tomar cuidado para que nós também tenhamos essa mesma atitude, de, mesmo em momentos que não estamos sendo perseguidos, nos posicionarmos contra a Babilônia. Hoje não há perseguição. Nós somos livres para ir à nossa igreja, para prestar o culto da maneira como nós achamos que devemos prestar e para adorar a Deus no dia em que nós desejamos adorar. Mas isso não será assim para sempre. Nós temos, dentro da própria Babilônia, lá no passado, momentos em que o rei reconhecia que Deus era soberano por algum milagre que acontecia, por algum evento extraordinário que acontecia. E qual era o método seguinte que ele utilizava? Ele, olha, eu quero que faça um decreto dizendo a todos os súditos que, se eles não adorarem ao Deus de Daniel, eles serão mortos. Então a segunda parte de Babilônia é essa: aqueles que não são seduzidos, eles recebem um decreto de perseguição e morte. Então o decreto ainda não chegou para nós hoje, mas os métodos de Babilônia já estão sendo aplicados e nós podemos de alguma forma estar sendo seduzidos por Babilônia. Temos que tomar cuidado com isso, né? E aí a pergunta é: o que o povo de Deus enfrentará no momento decisivo? Apocalipse 13, verso 15 a verso 17. Primeiro, um decreto de morte, por não adorar a besta, né? E depois, um boicote financeiro. O autor aqui ele, coloca em outra sequência. Eu utilizei a sequência que está no texto, mas o autor ele utiliza uma outra sequência, para que ninguém possa comprar ou vender primeiramente, né? Ele diz que primeiro são os embargos econômicos, para que ninguém possa comprar ou vender, a menos que tenha a marca da besta, e qualquer um que não se submeter a ela será posto sobre um decreto de morte. E em seguida ele fala que o diabo está preparando cristãos professos para receberem a marca da besta, quando o teste final vier sobre nós. Aí o autor termina aqui a lição com aquela pergunta de rodapé, né? Leia Gálatas no capítulo 6, versos 7 a 9, e ele pergunta: embora essa passagem não pertença ao contexto dos eventos dos últimos dias, por que o princípio contido nelas é tão relevante para a questão sobre a marca da besta e sobre a fidelidade? Bom, lá ele diz que nós devemos plantar coisas espirituais se queremos colher coisas espirituais, ou
plantar coisas carnais para colher coisas carnais. Então, se nós queremos no futuro colher coisas espirituais, ou seja, fidelidade, se nós queremos estar ao lado dos santos, daqueles que são descritos ali em Apocalipse no capítulo 14, verso 12, nós precisamos hoje, no momento de plantação, plantar coisas espirituais, ou seja, estar estudando a palavra de Deus com mais afinco, estar tomando decisões pequenas no dia a dia, mas ao lado de Deus, né? Porque a fidelidade ela não nasce de um dia para o outro, ela é construída a partir de um relacionamento com Deus. Então, o estudo da Bíblia, a oração, a prática de boas obras, inclusive é sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo ali, né? Façamos o bem a todas as pessoas. Então, hoje, aqueles que alimentam o necessitado, quando forem necessitados, serão alimentados também. Em algum momento nós seremos necessitados. Por quê? Porque não vamos poder comprar ou vender num mundo em que o alimento é obtido comprando-se e vendendo-se, né? Na quarta-feira nós temos o título Aqueles que seguem o Cordeiro. Aí a pergunta, né? De onde vem a besta e quem dá a autoridade? A besta ela surge sob muitas águas, né? Águas são povos, ou seja, ela surge de um apoio popular, ela surge do meio da multidão, e ela recebe o seu poder do dragão, que é Satanás. A Bíblia descreve dragão como Satanás, né? Então ela recebe poder e trono de Satanás. Recebe poder, autoridade e o trono de Satanás. A besta é descrita dessa forma ali no texto. Então esse dragão, que é descrito também como o diabo, tentou destruir o filho, né, lá na batalha do capítulo 12, tentou destruir o filho, e como ele não teve sucesso contra o filho, ele se voltou contra os descendentes da mulher, no caso, os descendentes da igreja, os descendentes que hoje somos nós, né? Então, aqui diz que, inicialmente, o Império Romano foi utilizado como a força da serpente para tentar destruir Jesus, para tentar destruir o filho, né? Infligindo a ele dificuldades e, finalmente, a morte, tortura e morte. Então, de acordo com Apocalipse 13, verso 2, o dragão, Satanás, atuando por meio de Roma pagã, daria o trono de seu governo a esse poder da besta emergente. Que besta emergente é essa? Uma besta que emerge desse mesmo poder, do poder de Roma, né? Então, o poder que sucedeu o Império Romano recebeu do dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E esse poder foi Roma papal, como está aqui descrito, e aqui é uma citação do comentário bíblico adventista, né? E aí o autor pergunta aqui, leia Apocalipse 13, verso 3 e também 14, verso 4, que contraste você vê nesse verso. A maioria das pessoas segue a besta, tanto que diz ali que todo mundo fica maravilhado com o poder da besta, com a sua capacidade política, com a sua capacidade econômica, fica maravilhado com o poder, enquanto que hoje outros seguem o Cordeiro. Esses que seguem o Cordeiro, o que os encanta no Cordeiro? É o amor, é a graça, é a misericórdia. Então, esse deve ser o nosso padrão. Nós não devemos ficar encantados com coisas que são grandiosas, com coisas que são maravilhosas, apenas por serem terrenas, por conquistar grande poder terreno, seja esse poder financeiro, seja poder de influência ou qualquer outro poder que seja. Nossos olhos devem estar voltados para Cristo, e o que deve nos encantar é o método que Cristo utilizou, a maneira de Cristo agir, aquilo que Cristo falou. Nós devemos procurar agir dessa mesma forma. Se nós estamos encantados com Jesus, nós devemos agir como Jesus agiu. Nós devemos olhar para o necessitado e perguntar como Jesus agiria nessa situação. Nós devemos olhar para aquele que está passando por alguma dificuldade e falar como Jesus atenderia a essa dificuldade. Nós devemos olhar para as circunstâncias da vida e perguntar como Jesus agiria dentro dessa circunstância. E isso é que deve mover o nosso coração, né? E fazer morrer o nosso eu, que é encantado por Babilônia, que é encantado pelo poder da besta, né? Então, em contraste com toda a terra, né, que segue a besta, Deus terá fiéis que seguem o Cordeiro. Assim como no presente não haverá meio termo nem
posição neutra. Então hoje não há e também não haverá no futuro, né? Não haverá aquele que vai dizer assim, não quero me envolver nessa situação. Ou você se posiciona ou não. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Mateus 10, verso 22. Você está preparado para suportar até o fim? É a pergunta de rodapé. A minha resposta é não. Mas o mesmo Deus que me sustentou até aqui, irá me sustentar também até o final. Essa é a minha fé. A Babilônia, ela depende muito dos seus próprios métodos, ela depende muito do seu poder, ela depende muito daquilo que ela pode fazer. Os servos do Cordeiro, eles seguem o Cordeiro, porque eles sabem que de si mesmo eles não podem coisa nenhuma. Então, não confie nas suas próprias forças, confie naquilo que Deus pode fazer por você, na graça que foi derramada na cruz, na graça que perdoa os nossos pecados no passado e que também nos projeta para o futuro com salvação. Ele nos dá um futuro de transformação para que possamos ser moldados à imagem e semelhança de Deus, para que possamos ser moldados à imagem e semelhança daqueles que habitam o céu, né? Na parte de quinta-feira nós temos Jesus como nosso único mediador. E aqui fala a respeito de... A primeira pergunta, quais são as marcas distintivas do poder da besta? A besta é blasfema, arrogante e poderosa, porém ela é passageira. Isso é muito importante. O autor não destaca aqui a questão de que lá ela tem um prazo de validade, mas eu estou destacando aqui. O texto diz... Ela agia com blasfêmia, ela era arrogante, ela tinha muito poder. No entanto, diz, ela vai agir somente nesse período. Então, Deus está nos dizendo, por mais que ela seja poderosa, ela tem um prazo de validade, né? Então, quais são os dois aspectos que são apresentados como blasfêmia? Ele apresentou aqui Lucas no capítulo 5, verso 18 a 26, onde Jesus foi acusado de perdoar pecado sendo um homem. Teologicamente estava certo, né? Eles estavam acusando Jesus de perdoar pecado e Jesus realmente, como um ser humano, não poderia fazer isso. Em João, no capítulo 10, verso 33, Jesus Cristo se passa por Deus, né? Ali no capítulo 10, Jesus Cristo fala como se fosse o próprio Deus, e ali ele é repreendido. E quem é esse que, sendo homem, se passa por Deus? Então, se Jesus não fosse realmente Deus, ele estaria cometendo esses dois pecados, né? Esses dois aspectos da blasfêmia, que é a prerrogativa de perdoar pecado e também se fazer passar por Deus. Esses dois aspectos são aspectos da blasfêmia. Jesus Cristo não cometeu esse pecado, o pecado da blasfêmia, por quê? Porque, além da sua natureza humana, ele tem também a sua natureza divina, como descreve aqui muito bem o autor. E outro aspecto, né, é o aspecto da intercessão. E aí o autor cita aqui, né, alguns documentos romanos, alguns documentos da Igreja Católica, que colocam o Papa nesse status, né, tanto de perdoar pecado quanto de ocupar aí a posição de Deus. Nós devemos tomar cuidado, né, porque às vezes nós olhamos muito para fora e não olhamos para nós mesmos. O que significa eu ser como Deus? Por exemplo, quando eu me coloco no lugar de legislador, eu estou fazendo-me passar por Deus, porque Deus é quem dá a lei, nós apenas cumprimos a lei. E quando eu começo a dizer assim, olha, esse mandamento me agrada, o outro não, fazer isso me agrada, fazer aquilo não me agrada, eu estou me fazendo passar por Deus. Eu estou sendo legislador. Nós não somos legisladores, nós somos servos. E os servos cumprem aquilo que está na lei e não fazem a própria lei. Então nós temos que tomar cuidado quando nós começamos a selecionar os mandamentos. O povo de Deus no passado, eles raramente estiveram totalmente apostatados, totalmente fora dos caminhos do Senhor. Geralmente, o pecado do povo no passado era selecionar os mandamentos que agradavam. Às vezes eles partiam para a idolatria e tiravam o mandamento que diz que não pode adorar ídolos. Às vezes eles abandonavam o sábado, às vezes eles partiam para casamentos ilícitos. Então eles selecionavam
mandamentos que eles gostariam de guardar. Isso é fidelidade seletiva. Eu sou fiel até onde é conveniente. Naquilo que não é conveniente, eu não sou mais fiel. Então nós precisamos tomar cuidado para não tomarmos o lugar de Deus sendo os legisladores da nossa própria vida conforme nos convém, né? E o autor termina aqui com uma perguntinha dizendo assim: essa afirmação se torna mais relevante quando entendemos o prefixo anticristo, né? No anticristo, na palavra anticristo. A palavra anti no original ela significa contra, é igual o antigripal, que é contra a gripe, né? E existem outros antes que nós utilizamos ainda hoje na nossa língua, mas no original ele significa também se pôr no lugar de. Então, quando alguém se põe no lugar de Deus, quando alguém faz algo que é somente que Deus deveria fazer, o que Cristo deveria fazer, né, está cometendo esse pecado, está sendo também um anticristo, né, está se colocando no lugar de Cristo. Então, que possamos vigiar contra os enganos de Satanás, contra os enganos da besta, né, que são aí colocados na figura de Satanás, para que não sejamos seduzidos pelas influências externas e que não sejamos também seduzidos pelas nossas próprias influências internas. Nós precisamos vigiar também para que a nossa natureza não tome o lugar de Deus e não ergamos na nossa vida um ídolo que, quando nós olhamos no espelho, esse ídolo, na verdade, tem o nosso próprio rosto. Nós precisamos tomar conta para que isso não ocorra com nenhum de nós. Bom, eu termino aqui essa minha participação e agora você vai ficar com o Lúcio, que vai fazer a parte de sexta-feira. Um abraço e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. Marcos de cenário novo, né? Aproveitando aí os efeitos. O Alexandre, como sempre, né? Graças a Deus, firme e forte. Obrigado pelos comentários de vocês dois. Obrigado a você que ficou até aqui. Mas não acabamos. Temos aqui as perguntas para consideração de sexta-feira. São duas perguntinhas rapidinho, apesar que são duas perguntas bastante profundas. A primeira diz assim: quais são os princípios básicos por trás da reivindicação de autoridade da besta? Como essas atitudes podem se alojar em nosso coração de forma imperceptível? O princípio básico, né, da reivindicação de autoridade da besta é justamente de que ela é representante de Deus, que ela fala por Deus, né? Vicarius Filii Deus, né? O substituto do Filho de Deus, ou seja, na verdade, eles representam Deus aqui na Terra. Então, tudo que a besta falar, né, é como se Deus mesmo estivesse falando. E eu vou mais além ainda, né? É importante porque ela tem um parceiro, eu vou falar amigo, porque acho que amigo não se aplica, tem um parceiro nessa obra, né? Que é o próprio dragão, o próprio inimigo de Deus, que está por trás, né? Fornecendo e guiando a besta na sua autoridade. E como isso pode, né? Como essa atitude pode se alojar em nosso coração de forma imperceptível? Da mesma forma, a gente pode começar a pensar que nós somos a palavra de Deus, que os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. E é ao contrário. Os pensamentos de Deus é que tem que entronizar em nossa mente e nós precisamos pensar igual a Deus, e não Deus igual a nós, né, pessoal? Então, assim, é fácil no nosso coração a gente assumir essa posição de sermos, né, a mão direita da justiça divina, de ao vermos um irmão em erro, ao invés de seguirmos lá o conselho bíblico, né, ir lá, repreender ele, corrigir, abraçar, não, a gente vai lá e fala assim, vai morrer, vai para os quintos dos infernos, né, que é a naturezinha humana, a justiça, né, nós somos muito justos. Olha as redes sociais como estão cheias de pessoas justas, né, cada um isolado nas suas bolhas, né, pessoal, de justiça própria. Então, assim como a besta roga a si a autoridade, a gente tem que tomar cuidado para que no nosso coração a gente não esteja falando em nome de Deus, que a gente realmente esteja ligados à palavra de Deus e estejamos só pronunciando a própria palavra de Deus nua e crua, que não haja, né, nenhum mérito em nós, mas todo mérito, toda honra e toda glória é para Deus. E a segunda pergunta: seria Satanás apenas uma superstição primitiva? Qual seria a sua resposta a alguém que insiste em negar a existência do inimigo? Bem interessante isso, né? Realmente, né, para quem estuda cultura, história, né, o Alexandre até responderia isso com mais conteúdo. E trata, né, que tudo em Gênesis, na verdade, para muitos, trata-se de uma grande superstição da cultura judaica cristã,
E infelizmente até os nossos amigos protestantes, né? Ah, mas o sábado é do judeu. Mas espera aí, a criação é em Gênesis. Gênesis não existia nem judeu ainda. Judeu é de Judá, vem aqui depois Israel. Misericórdia, tem muita história ainda, né? Mas é difícil, né, a pessoa entender, porque também eu não entendi isso no dia para a noite, né? Foi um estudo bíblico, foram lutas, foram desconstruções de crendices, né, de costumes, para nós podermos reconstruir, né, nossa crença unicamente na palavra de Deus. Então, realmente, Satanás seria apenas uma superstição primitiva, né? Não, com certeza não seria só uma superstição. E aí, qual seria a sua resposta então, se é alguém, né, que insiste em negar a existência do inimigo? É interessante, uma palavra, como eu vim de uma família católica, né, mas com pouca tendência espírita e também, né, uma linha mais reta, mais racional, assim, eu sempre cresci. E eu não acreditava muito assim, nem em Satanás, nada, né? Achava que tudo era questões de pensamentos, filosofias e reflexões, né? Mas depois é interessante, estudando a palavra de Deus, o próprio Cristo falou, né? Olha, o inimigo desse mundo, né? O rei desse mundo está chegando, não tem nada a ver com ele. Teve a passagem também da expulsão dos demônios, né? E dos espíritos para os porcos, né? Uma coisa bem clara sobre as questões do sobrenatural. E é interessante porque muitos sinais, muitos prodígios serão repetidos como uma contrafação à volta de Cristo. O próprio inimigo vai voltar aqui, vai expulsar demônios, vai curar as pessoas e não vai ser o próprio Jesus. E vai enganar, né? Se possível fosse, até os eleitos enganaria. Então, como que você vai responder para alguém, né, que não acredita que Satanás existe? Se ele acreditar pelo menos em Jesus, né, você fala assim, ó, Jesus acreditava em Satanás, né? Só na questão assim, ó, falava, né, argumentava. Então agora se a pessoa realmente é agnóstica, não crê em nada, aí se ela não crê em nada, não tem como ela crer nem em Deus, nem em Satanás, nem em Jesus, né? A pessoa é totalmente, né, desligada aí dessas, né, da crença de um Deus, né, que ele não quer conhecer, né, a existência desse Deus que criou tudo. E é difícil para ele, né, na cabecinha dele, é difícil caber Deus, né? Ao invés dele se humilhar diante de Deus, ele quer explicar a Deus, né? Ele quer ser maior do que Deus, capaz de entender a Deus, sendo que Deus nem está nesse tempo, espaço, e ele quer que a cabecinha dele entenda. Mas é isso aí, foram só essas duas questões, espero aí que tenha servido para a sua reflexão, que nós possamos, né, estarmos aí com a palavra de Deus na ponta da língua, mais do que na ponta da língua, muito dentro do coração, né? E é só uma figura de linguagem, né, que tem que ficar aqui, ó, na nossa mente sempre, beleza? Vamos terminar então essa lição, assim como nós começamos, com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo tempo que nos deste de graça, de misericórdia. Obrigado por essa mensagem. Obrigado porque nós conhecemos, ó Pai, qual é o teu selo, qual que é a marca do teu inimigo. Obrigado, Senhor, que esse conhecimento continue nos transformando e que nós possamos ser usados por Ti para que esse conhecimento chegue aos nossos amigos no trabalho, na vizinhança, onde a gente for, que a gente possa, Pai, através do Teu Santo Espírito atuando nessas pessoas, a gente possa esclarecer essas dúvidas e levá-las também elas ao conhecimento, Senhor. Muito obrigado, Pai, somos muito felizes por conhecer a Tua verdade e por vivermos nela. Muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque o Senhor nos perdoa. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Beleza, pessoal? Então nos vemos no penúltimo vídeo dessa série aqui das 3 mensagens do Apocalipse, aonde nós vamos ver a parte 2, né? O selo de Deus e a marca da besta, parte 2. Então, se cuidem, se você não tiver resfriado, não tiver ninguém na família resfriado, louvado seja Deus, né? Mas se tiver também, louvado seja Deus. Tchau, tchau, pessoal.